Se você puder, abra sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 3, no verso 8. Só vamos ler essa primeira parte, depois você não precisa mais mexer na Bíblia, acompanha tudo aqui pelo telão. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, e ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pai querido, no nome de Jesus, te agradeço pela revelação da sua palavra, pelo poder do Evangelho, que ele alcance os nossos corações nessa noite e possa de fato formar a imagem de Cristo dentro de nós. Ajuda-nos a sermos melhores, Pai. Ajuda-nos a refletirmos a luz do Evangelho. Nós queremos ser transformados, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço para a sua glória. Amém e amém. Há 2 semanas atrás eu preguei sobre o jovem rico. Semana passada dei um tipo de continuidade. E Deus ainda continua falando um pouco comigo sobre aquele jovem. De certa forma teve alguma coisa que ele não viu em Jesus que o impediu de caminhar com ele. A Bíblia fala que Jesus amou o jovem rico. Mas por conta de tudo que ele tinha dentro do coração dele, ele amou mais as coisas que ele tinha do que o próprio Jesus. E foram exatamente essas coisas que o impediram de ver e enxergar o amor de Deus em direção a ele. Às vezes, eu olho para nós e tem tantas coisas que enchem o nosso coração, ofuscando a nossa visão de termos uma imagem clara de quem é Jesus. A gente tenta atribuir Jesus todas as coisas que a gente quer viver nessa vida e a gente tenta modelar um Deus segundo a nossa imagem. De certa forma, quando você não conhece Deus como Ele é, você acaba modelando Ele. Eu gostaria que Ele fosse como eu. Eu quero que Ele goste das mesmas coisas que eu gosto. Eu quero que Ele faça a mesma coisa que eu faço. E Deus não é assim. O fato é que precisa haver uma mudança em nós, para que a gente possa refletir o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo um texto em Colossenses que define muito bem o tipo de revestimento, a imagem que nós precisamos nos conformar todos os dias. Você não pode se vestir de algo novo se você não tiver uma imagem clara de como ele é. É como você estar vestido de uma roupa velha, você tirar a roupa velha e colocar uma nova. De alguma forma, você precisa tirar a velha para se vestir da nova. Só que se você não tiver a nova, você não sabe como. Então, Paulo está definindo um lugar para nós onde a gente possa se conformar com uma imagem. Na verdade, o texto fala sobre um convite. Eu vejo o apóstolo Paulo nos convidando ao lugar secreto, nos convidando a um lugar onde a gente possa contemplar a imagem de Cristo. Algumas pessoas acham que Jesus está na igreja. Não, Ele não está nesse prédio. Ele está aqui hoje porque você está aqui, porque nós estamos aqui. Aleluia! Se você for embora, Jesus vai embora com você, Ele vai embora com a gente. Não é o prédio que define Jesus, são as pessoas que estão nele. Aleluia! Paulo está nos convidando a entrar num lugar onde a gente possa ter uma imagem clara de como nós podemos ver Deus. Romanos capítulo 12 fala de oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Quando você decide colocar a sua vida em oração,
no altar da palavra de Deus, da meditação, do jejum, da adoração, de práticas espirituais que possam moldar você por dentro. Você entrou num processo de metamorfose a ponto de Deus tirar todo empecilho, todo impedimento que há na nossa mente, que nos impeça de caminhar com Cristo, para que Ele possa nos revestir de algo novo, de algo eterno, e a mente de Cristo passa a se instalar dentro de cada um de nós naquele momento. Paulo está nos convidando ao lugar secreto. De verdade, a igreja precisa voltar ao lugar secreto. A igreja precisa voltar a se apaixonar pela oração. Quando eu orava lá no sábado, na sexta-feira à noite, não me lembro se sexta ou sábado, o Espírito Santo me falou sobre essa agenda, porque de fato nós não temos mais agenda para Deus. Nós trocamos a presença de Deus pelo entretenimento. Nós trocamos o altar pelo palco. Nós trocamos a glória de Deus pelo brilho das luzes. Nós trocamos as coisas que Deus gostaria de fazer por tudo que o homem está criando e estamos tentando substituir isso de alguma forma. As pessoas não estão embriagadas do poder de Deus, elas estão embriagadas da carne. Elas estão embriagadas numa satisfação carnal, prazerosa, que gera o tipo de coisa que menos a presença de Deus. E a gente está se acostumando a viver desse jeito. Por quê? Porque faz tanto tempo que isso está acontecendo que a gente se adapta. Só que nós não podemos nos conformar com esse tipo de coisa. Alguns dias atrás, eu estava ouvindo um áudio orando no Espírito Santo, fiquei algumas horas trancado no quarto. E eu deixo o YouTube falando dos homens que viveram lá em tempos antigos. Gosto de saber a história daqueles caras que marcaram as épocas em que eles viveram. E por incrível que pareça, entrou em algum momento um pouco da vida de John Wesley. Sabe quantos 1000 quilômetros John Wesley cavalgou com o seu cavalo? Mais de 420 mil quilômetros com seu cavalo. Você sabe quantos 1000 quilômetros tem a circunferência da Terra? Alguém vai dizer assim, a Terra não é redonda. Ah, não importa. Sabe quantos quilômetros tem? Não é sobre isso. Se você pegar da linha do Equador e passar pelos polos, sabe quantos 1000 quilômetros dá? 41. De 40 a 41. Ou seja, John Wesley deu 10 voltas ao mundo com seu cavalo, pregando o evangelho e falando do amor de Deus. Quando eu ouvi aquilo, parece que me soou um tanto quanto constrangedor, porque analisando a vida que vivemos hoje e a vida desses caras que decidiram fazer algo por Cristo, não sei em que lugar nós podemos nos encaixar. É claro que nem todo mundo vai ser um John Wesley, nem todo mundo vai se tornar um pregador itinerante, nem todo mundo vai ser esse homem que realmente vai ser relevante. Mas o fato é que só estou citando a vida de um homem que decidiu, por incrível que pareça, ter pelo menos 2 horas de oração por dia. 2, ele dizia, se eu não orar 2 horas por dia, eu vou perder o poder de Deus. E ele estabelece um tipo de disciplina. Essa era a agenda de John Wesley. Eu entendi que essa era a agenda dele. Quando o Senhor me falou sobre a agenda, me veio aquela voz que eu tinha ouvido. Ele se disciplinou no secreto e decidiu estabelecer sua vida debaixo da oração. E aí ele fez o que fez e marcou a história, porque de fato ele amou a Deus acima de qualquer outra coisa. Quando o apóstolo Paulo está nos chamando a nos despir do velho homem, para que a gente possa se revestir do novo, ele está tentando despertar na gente o desejo, o anseio de conhecer a Cristo, para que a gente possa realmente se despir daquele homem que nós éramos antigamente. Apesar de termos nascidos de novo, a vida de Deus é no Espírito, mas você tem uma carne e não tem salvação para ela. Ela tem desejos, ela produz frutos, ela vai querer te levar para os lugares que Deus não quer, ela vai tentar te arrastar de alguma forma. Aliás, Satanás estuda o homem há 6.000 anos,
E Ele sabe muito bem o que o ser humano gosta. Tudo que Ele quer é encontrar uma alça na sua carne e puxar você para baixo e manter você nesse lugar para que você não descubra o plano e o propósito que Deus tem para você. Mas me parece difícil para a nossa geração cristã entender isso, porque nós fomos para a igreja com a ideia de que Deus queria arrumar os nossos problemas, e ok, de fato Ele quer fazer isso, mas não deveria ser a prioridade, não deveria ser a motivação pelo qual nós o conhecemos. Jesus disse assim: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas seriam acrescentadas. Se você buscar o reino, à medida que o reino se revela, a justiça de Deus se estabelece, o seu casamento se estabelece, a sua empresa se estabelece, as suas finanças se estabelecem, os relacionamentos se estabelecem. Mas ele disse: busque o reino e a sua justiça. Agora, por que Paulo está nos convidando a esse lugar? Porque quando eu tenho uma imagem para me conformar, à medida que eu passo o meu tempo em oração e entrega, o Espírito Santo consegue refletir a imagem de Cristo dentro do meu espírito, me fazendo ver e enxergar que aquilo que eu estou fazendo não faz me parecer com Ele. Então eu posso me despir desse tipo de comportamento. E aí me parece que após um período de entrega, existe de fato um revestimento, e esse revestimento me faz gerar frutos. No versículo 12, Paulo está dizendo o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como Cristo te perdoou. Acima de tudo esteja o amor. Me parece que quando eu tenho uma imagem clara de Cristo, existe um revestimento de um novo fruto que começa a nascer, que já está no meu espírito, mas precisa amadurecer. É como se ele estivesse ainda preso numa semente que precisasse sair aqui fora, onde as pessoas pudessem colher esse fruto. Agora, por que nós estamos produzindo tantos frutos negativos? Se nós somos frutos da mesma espécie, nascemos da mesma árvore, por que estamos fazendo coisas diferentes? Quando alguém te agride, você vai lá e agride 2 vezes. Quando alguém te ofende, ao invés de perdoar, você se ofende 2 vezes. Quando alguém te faz o mal, ao invés de você fazer o bem, nós fazemos o mal e devolvemos na mesma moeda. E eu pergunto, por quê? Da onde vem essa natureza? Alguém está dizendo assim: ser crente não é trouxa. Ser crente não é ser bobo. Eu não disse isso. Porventura você está dizendo que quando deram um tapa na cara de Jesus, ele não fez nada, ele estava sendo bobo? Não. Ele apenas estava vivendo o amor que estava dentro da natureza dele. Ele veio para isso. E ele refletia as suas obras à medida que ele tinha a imagem de alguém que o fazia produzir aquele tipo de fruto. O pai, ele diz assim: eu só falo o que vejo o meu pai falando. Eu só faço o que vejo o meu pai fazendo. Eu só manifesto aquilo que o meu pai me pede. Caso contrário, eu não faço nada. Eu fico apenas parado. O apóstolo Paulo está nos chamando a um lugar onde a gente possa de fato contemplar a Cristo e ter uma imagem clara desse amor, para que esses frutos possam nascer em nós. Mas ele disse assim: mas vocês vão ser mansos, benignos, misericordiosos, vocês vão perdoar uns aos outros. Aliás, o perdão tem sido uma coisa tão dificultosa no corpo de Cristo, e eu me pergunto por quê. Imagina uma coisa: quando você olha para a cruz demonstra um amor de Deus na sua direção. Você se arrepende naquela hora e recebe amor, você é amado, como ele disse ali, que vocês se sintam ou recebam, que vocês se sintam eleitos e amados no Senhor. Eu me pergunto, por que as pessoas não se sentem amadas no corpo de Cristo? Porque elas não se relacionam com Deus. Aí elas jogam culpa em todo mundo. É fulano, é não sei quem, é isso ou é aquilo. Mas ele já está dizendo que você é amado. Aleluia!
Você não depende de alguém para se sentir assim. Se você saber quem você é, se você souber, aliás, quem você é, e se você de fato se conformar com a imagem dele, você será suprido na presença dele. Aleluia! Agora ele está dizendo assim, ó, a base de tudo isso, mansidão, benignidade, misericórdia, é o amor. Seja o amor o vínculo da perfeição. O tipo de amor que Deus vem tentando trazer a gente é porque de alguma forma banalizaram o amor no corpo de Cristo. As pessoas amam de tudo. O amor se tornou uma palavra meia, de fato, banal, né? Eu amo tudo. Amo comer, amo carne, amo ali, amo aqui, eu amo isso, eu amo aquilo. Mas o tipo de amor ágape que Paulo está dizendo é diferente desse amor que a gente fala por aí o tempo todo. Eu não consigo ser misericordioso, eu não consigo ser benigno, eu não consigo ser compassivo se o amor de Deus não estiver amadurecido em mim. A ideia de Paulo nos convidar ao lugar secreto para que a gente possa se conformar com a imagem de Cristo é justamente para que eu possa ter um modelo e ver que as mesmas coisas que Jesus fez, as mesmas coisas que ele fala, as mesmas coisas como ele age, é a mesma maneira como eu devo agir, fazer e falar. Aleluia! É muito bom saber quando as pessoas andam no poder de Deus. A gente fica admirado quando vê os homens de Deus operando nos dons e aleluias por isso. Os dons são dados por Deus. Mas em 1 Coríntios 12, 31, Paulo fala de um caminho sobremodo excelente, chamado caminho do amor. Se você tiver que buscar algo nessa vida, não é buscar consertar a sua vida partindo de um princípio errado. Eu não consigo entender. Por exemplo, quando a gente tem problemas hoje, as pessoas querem arrumar os problemas partindo do princípio errado. Olha, eu vou tentar fazer isso para ver se eu mudo. Vou te dar uma ideia. Alguém te ofendeu. Você ficou machucado. E essa ofensa está, de fato, consumindo você interiormente. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, você só sabe pensar naquilo. Porque uma pessoa ofendida, basicamente, é perturbada nesse sentido. Ela vai ficar ruminando aquilo o tempo todo e o diabo vai ficar lembrando ela dessa dor o tempo todo. Aí ela tem 2 opções. Ou ela dá um passo para o perdão e seja livre, libera a pessoa sem culpa para que ela se sinta livre, ou ela fica carregando aquilo e sofre por conta de que decidiu carregar algo que nunca deveria ter carregado. Jesus já levou um dia sobre ele. Amém? Mas voltando ao exemplo. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí ela está sofrendo tanto, ela toma uma decisão aqui, ó. Eu vou consertar isso. Aí ela vai lá e diz assim: escuta, eu te perdoo, viu? A Bíblia diz para mim fazer isso. Só isso. Escuta, ela já não sabia que a Bíblia dizia isso? Ela já sabia? Ela ainda protelou 3 dias para fazer e ainda esperou um momento espiritual para derramar a alma dela em cima da outra. Não é assim que funciona perdão. Todas as vezes que a gente tenta fazer algo sem estar fundamentado no amor, nós somos semelhantes a uma árvore sem raiz. Qualquer coisa que bata na gente, pum, vai cair. Entenda isso. Quando você está machucado, ofendido, o que você tem que fazer? Vem para a presença de Deus aqui. Senhor, me perdoa, porque eu me ofendi. Mas você não vai querer fazer isso, porque você vai falar assim: você viu o que ele fez comigo? Não é isso que a gente faz? Você viu, Senhor? Você não está vendo? Aquela oração miserável, pedindo para Deus quase fulminar o irmão. Se puder, arranca ele da terra. É assim que a gente faz. Mas esse não é o tipo de oração que ele espera. Primeiro, eu tenho que vir aqui. Se eu me ofendi, eu estou pecando. Eu estou errado. Senhor, me perdoa porque eu me ofendi. Não deveria. Quando você se arrepende por ter se ofendido, o perdão de Deus vem sobre você. Você é amado por Ele. Agora o amor de Deus vem sobre você. Consequentemente, quando você recebe amor, você tem amor para dar. Ok? O que Jesus falou da mulher que se jogou aos pés dela? Simão, vem aqui, você não fez nada disso, né?
o que muito ama, muito se perdoa. O que pouco ama, pouco se perdoa. Ou seja, quando você se sente amado, você tem amor para dar. Se você vai resolver, primeiro vá ser amado na presença de Deus. Por isso que Paulo diz assim: seja o vínculo da perfeição o amor. Para você ser misericordioso, benigno, compassivo, perdoar mutuamente, suportar um ao outro, carregar a carga, você precisa estar fundamentado nesse amor. Existe um caminho sobremodo excelente. Se você tiver que buscar algo em Deus, busque o amor de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de estar hoje pessoalmente andando com Jesus, e eu estou, Ele está dentro de mim, mas eu digo, se eu estivesse lá na época dos apóstolos, eu diria assim: Senhor, o que eu faço para amar como você ama as pessoas? Porque apesar das vezes a gente ser um pouco enérgico e falar assim, corrigindo, as pessoas acham que não ama, mas o amor também corrige, o amor também se posiciona. O amor define destinos. O amor realmente se manifesta, mas não para ferir, não para machucar, não para escandalizar, não para provocar injustiça. O amor simplesmente vem para promover o outro. Aleluia! Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo trilhar um caminho para a gente tentar amadurecer nessa coisa. Porque eu entendo que Deus está nos levando a um momento para que a gente possa conhecer o seu amor na sua essência. Não mais o tipo de amor que fala da boca para fora. Não o tipo de amor que não faz mais nada. E eu até pensei que mudaria a mensagem, mas talvez em outro momento eu vou fazer isso. Eu ainda estou com o jovem rico dentro de mim. Esse cara parece que não sai de dentro de mim. E essa semana o Senhor me disse algo ainda tremendo, porque o jovem rico fala sobre o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre todo o teu coração, sobre toda a sua mente, a sua alma. Quando Jesus falou assim: você realmente me ama de verdade, não há nenhum Deus, não há nenhum ídolo dentro de você, vai, vende tudo que você tem e siga-me. Era isso que Jesus estava definindo com o jovem rico. Mas teve um outro cara que fez uma outra pergunta para Jesus e disse assim: Senhor, o que eu faço para conhecer a vida eterna? Um fariseu. Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo? E ele pergunta assim: quem é o meu próximo? Ele, propondo uma parábola, diz: um bom samaritano, tal. E aí Jesus vai falar sobre o ministério de misericórdia, sobre servir as pessoas. Mas eu ainda estou amadurecendo esse amor. Por quê? Porque eu entendo que vida eterna tem a ver com servir a Deus e servir as pessoas. Vou te dizer uma coisa, eu fiquei chocado lá no meu quarto, eu vou chocar também em você. Deus falou assim para mim: se você acha que ir para o céu é só ficar me adorando e pregando, você está enganado. O que você faz com o seu dinheiro? O que você faz quando você vê uma necessidade? O que você faz para servir os homens? A parábola do bom samaritano define isso. Além de cuidar daquele cara, cuidados curativos, levar ele no lugar, deixar ele num lugar bem cuidado, ainda pagar a conta e deixar uma oferta sobrando, faz parte da vida eterna. Só que a maioria de nós, às vezes, não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque nós extrapolamos. O cartão está no limite. É porque a gente não pensa nessas coisas. A gente vive a vida. A gente está vivendo a vida. Fazendo o que quer. Indo para onde quer. Só que o Evangelho é muito maior do que isso. Para revelar o Evangelho, a gente precisa assimilá-lo. E eu quero tentar trilhar esse caminho com você para a gente poder amadurecer na ideia. Em João, acompanha aqui, capítulo 12, verso 24, diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perde-a. Pergunta aí para o irmão do seu lado: você ama a sua vida? Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna?
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Sabe quem que vai honrar você? O próprio Pai. Tem noção disso? Mas vamos lá. Quando o apóstolo Paulo diz sobre o revestimento e o despir-se do velho para se revestir do novo, me parece que eu preciso abrir mão de algumas coisas do velho, ou de certa forma matar esse cara. Quando ele fala que a semente precisa morrer, existe um tipo de morte do ego. Eu preciso fazer morrer as minhas vontades, eu preciso fazer morrer os meus desejos, eu preciso tirar os meus planos e entrar nos de Deus. Às vezes a gente faz planos para que lá na frente Deus pode mudá-los. Deus realmente possa mudá-los e colocá-los dentro do dele. A gente diz assim: Deus me abençoa aqui, Deus me faz isso aqui. Quando Ele está dizendo: deixa isso aí e vem para o meu. Deixa isso aqui que você está fazendo e tenta atentar para isso que eu te mostrei. Os meus planos são muito maiores, os meus desejos, os meus sonhos são muito maiores do que os seus. Aleluia! Agora entende uma coisa, para que a semente possa produzir e ela não fique só, eu preciso de certa forma passar por um tipo de processo. É a semente que cai na terra, morre a casca, sai a vida de dentro dela, ela vai crescendo, 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 até que produza fruto e as pessoas vêm e colhem daquele fruto. O que a gente chama de processo de mortificação. É aqui que começa o revestimento do novo. E Deus tem as suas maneiras de fazer isso conosco. Eu não sei você, mas parece que existem momentos na vida que a gente está fazendo de tudo legal. Está tudo bem, estou fazendo tudo certo, as coisas estão fluindo, está tudo rolando do jeito que eu esperava, mas ninguém me notou. Eu não sei se você já se sentiu assim. Parece que ninguém viu o que eu fiz. Esse é o tipo de processo de mortificação que a gente precisa entender. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor sobre Elias. Um dia Elias é chamado por Deus para profetizar em Israel e ele traz um tipo de juízo, onde 3 anos e meio não choveria e eles passariam um tempo de necessidade de seca, e Elias foi o responsável por aquele momento. Ele então profetiza, o céu fecha, Israel está afundado em idolatria, o seu coração está longe de Deus, e ele tem uma obra naquele dia que era provocar um êxodo, trazer o povo de volta para a presença de Deus. Lembre-se de uma coisa: se a semente não morrer, fica ela só, ok? Elias vai e ele ora, o céu fecha e ele é enviado na torrente de Querite. Os corvos estão levando comida todos os dias para Elias. Um dia Deus fecha a torneira, clique, a água secou do rio, diz assim: sai daí agora e vai para a casa de uma viúva que eu já te ordenei. Eu já ordenei a ela que te alimente. Elias sai dali e vai para a casa da viúva. Quando chega lá, diz assim: ei, pega um copo d'água para mim. Ela serve ele com água e diz: agora prepara um pão para mim. Ele diz: não tem como, tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou comer eu e o menino e morreremos amanhã. Porque o tempo é de dificuldade, o tempo é de seca, não tem nada. Elias vai e diz assim: faz o bolo para mim, porque assim diz o Senhor: não faltará farinha na sua panela, não faltará azeite na sua casa, Deus proverá e assim será. Aleluia! Ele é a boca de Deus. Quando um profeta falava, era o próprio Deus falando e abrindo uma condição onde não existe no Velho Testamento. Assim conosco como é na graça. Aí ela vai e faz o pão para Elias. Ele opera milagre. Estão comendo muitos dias. Daqui a pouco o filho da viúva morre. Diz assim: ei, você vem aqui me perturbar? O filho agora morreu. Estava com dor de cabeça, uma série de problemas, agora está morto. Elias vai lá, sobe no quarto, ressuscita o menino. Agora ele volta à vida. Mas não tem ninguém vendo. Está multiplicando farinha, está multiplicando azeite, está operando ressurreição. Não tem ninguém sabendo. Só ele, a viúva e Deus. Elias é um tipo de semente escondida. A casca está morrendo. Sabe aquela coisa de você estar assim, ó, nossa, como eu queria que todo mundo visse isso, mas ninguém viu. Foi só Deus e você. Fica quieto aí, quietinho no secreto. Sabe?
Elias é um tipo de semente que está escondida, e Deus está matando o ego dele, está matando a carne dele, porque ele está operando milagres, os sinais estão acontecendo, não tem ninguém vendo, ninguém sabe daquilo, mas Deus está moendo o íntimo dele. É exatamente isso que ele faz com a gente. Só que a gente, às vezes, no lugar de esperar no Senhor, a gente não aguenta, a gente publica, toca trombeta, fala para todo mundo. Se eu dei uma oferta ali, fala aqui, para todo mundo saber que fui eu que supri a necessidade. Já recebemos a nossa glória. O que tem de pregador contando do jejum que faz por aí é uma vergonha. Jesus foi muito claro quando falou sobre isso. Ah, mas o pregador fulano falou, e daí? Você não tem nada com ele. Quando você fala do jejum que você fez, você já recebeu a sua glória, que é o quê? A admiração da pessoa do outro lado. Você já recebeu. É o que está acontecendo. Aí vão colocar um parêntese. Ah, mas está falando para estimular. Não, ele não precisa fazer isso, porque Jesus já fez na palavra. Ele já falou aqui, ó, hão de jejuar, hão de jejuar, hão de jejuar. Mas aí todo mundo segue, porque nós precisamos publicar o que nós estamos fazendo. A gente não consegue mais aquela coisa do esperar em Deus. É um dos pilares do treinamento do pastor Alan, que é esperar em Deus. Como nós temos dificuldade às vezes de se aquietar e falar: Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, o que você quer que eu faça? E Deus não fala nada, não faz nada, fica quieto. Se o Espírito não se mover, não se mova. Se a palavra de Deus não vier, não se mova. Mas a gente tem uma certa dificuldade. E Jesus estava ensinando: ei, se a semente não morrer, fica ela só. E essa é a razão por que às vezes nós não estamos conseguindo reproduzir cristãos que reflitam a imagem e o caráter de Cristo como nós. Porque talvez eu e você precisamos entrar nesse lugar e deixar que morra os sonhos, o ego, a carne, os desejos, seja lá o que for, aquilo que me controla, aquilo que me governa, para que de fato eu possa tocar as pessoas. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o dia que Elias estava lá escondido por 3 anos, Deus estava moendo no seu íntimo, operando milagres, sinais, ninguém via, ninguém sabia, mas Deus estava trabalhando nele. Quando Elias sai, ele é a semente provada. Quando ele prega o evangelho, o poder de Deus desce, ele reproduz muitos irmãos naquele dia. Quantas pessoas ele trouxe para Deus naquele dia? Se a semente não morrer, fica ela só. Mas se ela morrer, terá muitos frutos. Jesus estava falando dele mesmo. Deixa eu tentar rastrear o caminho para você entender o que Jesus estava nos ensinando. Só para a gente tentar assimilar isso. Se o capítulo 12 ele fala que tem que morrer, o capítulo 13 ele vai sentar na mesa com os caras que realmente provocariam esse tipo de crescimento. Olha lá comigo, João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que se o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Presta atenção numa coisa. Se no capítulo 12 ele diz que se a semente não morrer, fica ela só, no 13 ele vai começar o processo de mortificação. Senta na mesa com o seu irmão,
inclusive com o traidor, com aquele que vai te abandonar, e lave os seus pés. Aqui ele está levando você para o treinamento. Se a semente não morrer, fica ela só. É aqui que ele pede para esmagar o seu ego. Como assim? Servir aquele que me fez mal? É. Quando Jesus está servindo Judas, ele está ajoelhado diante daquele que o trairia. O Deus Criador ajoelhado diante da criação, tocando as partes sujas dos discípulos. Pedro, João, Tiago, Felipe, Bartolomeu, tudo olhando do lado. Dizia assim: como? Como pode? Lembra que Lucas 14 ele fala: peguem os últimos lugares? O lugar de lavar os pés numa casa era o último lugar de um serviço que se escolhia na sociedade. Ninguém gostava de trabalhar numa casa onde lavava os pés daqueles que chegavam. Mas Jesus arranca sua capa e assume os últimos lugares. Ele está ensinando para mim e para você o processo de mortificação. Para você ver o nível de rasura que é o tipo de amor que nós vivemos. Nós temos dificuldade de fazer coisas para as pessoas, nem ao menos quando elas deixam de cumprimentar a gente. Quanto mais se a gente soubesse que ela iria nos trair. Será que a gente conseguiria viver esse tipo de coisa? Então ele pergunta assim para os discípulos: vocês compreendem o que eu fiz? Em outras palavras, Jesus está ensinando para eles que eles precisam servir e amar as pessoas da mesma forma que Ele ama, pois a prática da palavra vai demonstrar ao mundo o tipo de amor que você recebeu de Deus. Por que você acha que as pessoas não adentram por aquela porta lá fora, que sai as pessoas lá de fora? Deixa eu te falar uma coisa que acontece na igreja. Às vezes a gente senta nos lugares pensando um monte de coisa contra um monte de gente. Cada pessoa que entra por aquela porta sente o fedor da nossa ofensa e a gente acha que não. Porque isso está incubado dentro do nosso pensamento, do nosso coração. A gente acha que ninguém sabe. Nossa, ninguém sabe, só Deus. Já é suficiente para te mandar para algum lugar. Mas a gente pensa que não, mas quando as pessoas entram por aquela porta, elas sentem o aroma da presença de algo errado. Porque a hospitalidade não funciona, a servidão não funciona, o amor não funciona, porque tem alguma coisa que bloqueia a prática da servidão. Mas Jesus está dizendo o seguinte: vocês compreendem o que eu vos fiz? Se vocês me chamam Senhor e Mestre, se eu lavei os pés das pessoas, vocês devem fazer a mesma coisa? Eu não posso me denominar discípulo ou, sei lá, filho de Deus, se é o que eu quero que as pessoas me reconheçam, sem ao menos ter a prática daquilo que Jesus realmente pediu para que a gente fizesse. É impossível. Quando você se diz cristão, o mínimo que as pessoas vão esperar de você é que você fale ou viva isso aqui, ó. É o mínimo. Ah, mas eu não preciso provar nada para ninguém. Não, você só tem que testemunhar a vida que você falou que recebeu. Só isso. Mais nada. Mas Jesus está trilhando o caminho do amor para nós. Ele está dizendo assim, verso 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou seja, se Jesus disse que eu devo amar as pessoas como Ele amou, é porque é possível. E isso só é possível porque algo aconteceu conosco. Deus nunca te pediria para fazer algo que você não tem capacidade para fazer. Primeiro, a primeira coisa que eu preciso entender: se eu encontrei Jesus, eu me conformei com a imagem dele, eu quero me revestir desse homem.
Eu quero me revestir das suas qualidades, das suas características. Eu quero me revestir de algo novo. Eu preciso me despir do velho, que era bravo, maledicência, que não amava as pessoas, que tinha dificuldade de fazer um monte de coisa. Mas quando eu olho para ele, eu vejo um amor acima de qualquer coisa. E esse amor me constrange a me vestir e praticar as mesmas obras que ele. Agora, a segunda coisa, ele nos leva para a mesa para servirmos as pessoas, mesmo aquelas que nós não queremos, mesmo aquelas que nos fizeram mal. Por quê? Porque é aqui que o amor se revela. Se você servir as pessoas que te amam, que recompensa recebereis? Se você amar as pessoas que vos amam, que recompensa recebereis? Mas se você amar o inimigo, se você amar aquele que falou coisa contra você, se você amar aquele que fez algo contra você, certamente se tornarão filhos do Altíssimo. Aleluia! Eu começo a dar condições para que Deus vá e alcance esse coração. Mas Jesus está definindo algo aqui. Segunda coisa, se você vai de fato passar por esse processo, você precisa me permitir tocar nas suas partes sujas. Quando Jesus ajoelha nos pés dos discípulos, ele está lavando os pés deles e tocando as suas partes sujas, porque quando andava em Jerusalém, as ruas empoeiradas, e sabe, o judeu senta meio com o pé meio na cara do outro, assim, de lado. E aí Jesus está tocando as partes sujas dos discípulos. A terceira coisa é: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Você não pode amar as pessoas como ele ama, se você não permitir que Jesus toque você nas suas partes sujas. Não tem como. Essa é a razão por que a gente fala assim: ah, mas eu não consigo. Você não consegue porque você não vai na presença de Deus, e você não permite que ele te toque. Você diz não conseguir porque não teve uma imagem clara de quem é ele. Porque a hora que você vê ele pregado na cruz por amor de você, resgatando a sua alma, você vai querer dar a sua por ele. A nossa vida aqui embaixo é só uma extensão do que o que a gente recebeu na cruz. Eu ainda me impressiono quando as pessoas dizem assim: eu não consigo perdoar. E eu digo: como assim? Você não se sente perdoado por Deus? Sinto. Ah, mas então pode perdoar? Porque nós somos uma extensão do que recebemos na cruz. Aleluia! Presta atenção. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Deus nunca te pediria algo que você não possa fazer. João 14, do 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Só que eu vou e volto para recebê-los de volta. Ele preparou um lugar para que você possa estar e de fato receber esse tipo de amor, para que você possa viver em direção às pessoas. Deus não vai te pedir nada que você não possa fazer. Para a gente, às vezes, parece uma coisa absurda. Tem tanta ausência do amor, tem tanta ausência de fruto divino no corpo de Cristo, que a gente passou a admirar as disciplinas. Eu não sei se você tem notado, mas o poder de Deus é muito escasso na igreja. As manifestações de Deus estão escassas. E quando isso ficou sem a nossa vista, quando isso foi embora da igreja, a gente passou a admirar as disciplinas. Ainda que na carne, a gente começou a admirar esse tipo de coisa. Só que não dá para dissociar o evangelho do poder do evangelho. Não tem como. Jesus está dizendo: eu preparei um lugar para vocês. E a mesma natureza que estava em mim é a mesma natureza que está em vocês. No versículo 16 de João 14 ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Quando você diz assim, eu não consigo fazer isso, você está desqualificando, ou dizendo que o Espírito Santo não tem poder suficiente para fazer o que você precisa fazer.
Consegue pensar nisso? Quando você diz assim, eu não consigo fazer isso, é difícil para mim. Não, Deus está aí com você. Deus está aí com você. Se você permitir que Ele te toque, terá poder suficiente para você agir de acordo com a sua palavra. Aleluia! No verso 20 ele diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos rastrear o caminho. Se a semente não morrer, fica ela só. Aqui começa o processo de mortificação. Você vai servir as pessoas que você menos espera, aquelas que você não queria. Só que você não vai estar sozinho. Por quê? Porque eu preparei um lugar para você. A mesma natureza que está nele é a mesma natureza que está em você. E eu enviaria o Espírito Santo para te capacitar, para que você possa fazer isso. E ele diz assim: naquele dia vocês saberão. Que dia? O dia que você nasceu de novo. Você descobriu que Jesus e o Pai eram um, e que agora eles estão operando dentro de você, juntamente com o Espírito Santo, para que você possa testemunhar o poder de Deus e o amor dele, e o mundo saiba que Jesus os amou. Naquele dia que você nasceu de novo, no dia que o seu espírito foi iluminado, no dia que a vida de Deus entrou dentro de você, o poder do alto desceu, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de liberar as pessoas e de abençoá-las, agora está dentro de você. E ninguém poderia impedir isso, a não ser você mesmo. Quando eu não quero, você não quer, e a gente define o caminho. Mas Ele está trilhando o caminho do amor para nós. Pastor, mas ainda não entendi. Vamos lá, vamos concluir isso aqui. João capítulo 15, 1, ele diz assim: eu sou a videira, vocês são o ramo, e meu Pai é o agricultor. Espera aí um pouquinho, deixa eu tentar entender. Eu fui enxertado em Cristo, Ele é a videira, eu sou o ramo, e quem cuida dessa plantação ou dessa agricultura é o próprio Pai. Que bom saber disso. Ele não confiou os cuidados de um homem na vida de outro homem. Ele não confiou os seus cuidados na vida de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo, mestre, ainda que eles vão fazer isso. Nós não somos chamados para cuidar das pessoas, nós somos chamados para servir as pessoas. Mas o cuidado vem do Pai. Ele é o agricultor. É Ele que nutre, é Ele que dá o que você precisa, é Ele que faz o que tem que ser feito. Aleluia! Presta atenção, vamos tentar entender isso aqui. Verso 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Ah, como Ele te amou, querido. Se você soubesse o quanto Ele te amou, você viveria todos os dias para Ele. Aleluia! Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, de novo: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, e se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Espera aí um pouquinho. Eu sou o ramo e fui enxertado na videira. Ele diz assim: não existe amor maior do que esse. E alguém dá a vida pelo seu próprio irmão. Não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Tem duas coisas que eu preciso entender aqui. Toda pessoa que nasce em Deus e é enxertada em Cristo, o primeiro fruto que nasce nela é o amor. É o primeiro fruto. Está aqui, ó. Não existe amor maior do que esse. Que alguém dê a vida pelo seu amigo. O que Jesus está dizendo? Quando um ramo é enxertado na videira, o ramo precisa sugar da seiva da árvore, da raiz, e pegar os nutrientes necessários do solo, e passa pelo caule e explode no ramo os frutos. O que ele estava querendo dizer é que quando eu olho para ele, me conformo com a sua imagem, eu recebo dele o nutriente dele, a seiva da árvore, e essa seiva produz em mim a mesma espécie do que a raiz produziria, o fruto de Cristo. Lembra? Eleitos, amados, mansidão, benignidade, amor, perdão. O que eu preciso fazer é me conectar a Cristo, buscá-lo, ter uma imagem dele clara, me alimentar dele, da palavra de Deus, da oração, todos os dias. E quanto mais eu me alimento, os seus frutos vão me revestindo, e eu começo a refletir isso no caráter de Cristo. Duas coisas você precisa entender nesse texto. Primeiro, ele escolheu você para que você vá e dê muitos frutos. Para quem? Para você? Não, para ele, a fim de que o Pai seja glorificado. Segundo, ele diz assim: eu não vos chamo mais servos, mas amigos. Amigos conhecem segredos. Isso aqui é uma nova identidade. Os servos viviam no Antigo Testamento, eles não sabiam o que Deus queria. Mas agora você está em Cristo Jesus. Naquele dia vocês saberão que eu e o Pai sou um, a mesma vida, a mesma natureza, o mesmo amor, o mesmo cuidado que o Pai tinha com Jesus, é o mesmo amor, o mesmo cuidado, os mesmos planos Ele tem para você. Meu Deus, tem noção disso? Não sei porquê, mas quando eu falo da nova natureza, parece que explode um negócio dentro de mim. É como se o Deus vivo descesse, é como não é exatamente isso. Ele desce aqui e vem morar dentro de vasos como a gente. Você consegue entender isso? E aí ele conclui dizendo o seguinte: mais uma vez vos digo, que vos ameis uns aos outros.